Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React Native. Na aula passada nós estávamos trabalhando no código da definição dos tipos das telas existentes no nosso aplicativo. Então nós trabalhamos bastante aqui neste arquivo de tipos, na definição de tipo das telas existentes do nosso aplicativo. E também adicionamos alguns atalhos úteis aqui para as futuras telas de pessoas. Então nós conseguimos já colocar dois botões que nos levarão às telas de pessoas, assim como um título aqui para indicar os botões, e também atualizamos a definição de tipos para a criação das telas. E hoje a intenção é de nós começarmos a realizar a criação da tela de listagem de pessoas, que vai ser a tela com menos esforço aí para a gente criar, e sim da primeira tela, e isso é um fator importante a ser considerado. Um lembrete sobre o template que eu havia me referido nas videoaulas anteriores. Eu já incluí o link do template aqui na descrição, no template no qual me baseei para elaborar esse projeto. Então, quem já tiver a curiosidade já está na documentação deste projeto, no README aqui, tá bom, gente? Beleza? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, a gente vai começar pela tela de listagem de pessoas. O primeiro passo que a gente pode fazer aqui é começar a achar alguma tela existente por exemplo, a tela de usuários e podemos começar replicando o que a tela de usuário está fazendo para a gente montar a nossa tela de pessoas. Então, um pouquinho sobre a navegação. Aqui no arquivo web, além de você ter que definir os tipos da navegação no arquivo específico aqui, o stack.tsx, aqui é onde de fato a gente está registrando o componente que vai ser responsável por renderizar as telas. E aqui vai ser o último pedaço, um dos últimos pedaços que a gente vai precisar mexer a ponto da nossa tela poder ser acessível. Para isso, vamos dar uma olhada aqui em como está funcionando esse componente. Aqui são uma série de componentes fornecidos pela biblioteca React Navigation. Lembra daquela biblioteca que faz a navegação para a gente? Então é ela quem é responsável por fornecer esses componentes para registrar os componentes das telas do nosso aplicativo. E aqui nós podemos ver que já existem 3 entradas de telas, ou seja, já existem 3 telas hoje. A tela Home, cujo componente é o Home Screen, que a gente pode estar olhando aqui na pasta de screens, inclusive, existe um componente Home Screen. Existe um componente também chamado User Detail, o User Detail Screen, responsável por renderizar a tela de nome User Detail, e um componente User List Screen, responsável por renderizar a tela chamada User List. E todas elas, obviamente, definidas aqui e atualizadas. Então vamos ver o que a gente pode começar a fazer. Aqui em Options, aliás, uma coisa aqui que seria legal comentar. Lembra de quando eu falei para vocês que essa barrinha de navegação é totalmente gerenciada pelo React Navigation? Pois é, por aqui, pela propriedade Options, é onde a gente consegue configurar, por exemplo, o título das telas. Então aqui por exemplo, vocês conseguem observar aqui a descrição do título da tela Home, que é chamada Hello World, como a gente pode conferir aqui. E aqui a configuração da tela de listagem de usuários, cujo título é o nome Users. Que ao acessar a tela de listagem de usuários, a gente pode conferir também. Já a tela de detalhes de usuário, ela tem uma função responsável por definir se o título vai ser um título de criação ou um título de visualização. Porque lembra que a tela de detalhes ela pode tanto ser responsável por criar novos recursos, quanto visualizar novos recursos. A mesma tela pode visualizar um usuário e criar um novo usuário. Então, essa função, a única definição dela é isso. Para configurar as opções dessa tela, ela recebe os parâmetros que foram passados para a tela e tenta identificar se foi por acaso passado um parâmetro chamado UserID.
Lembra que a gente configurou os parâmetros que as nossas telas poderão receber aqui? Então, aqui na definição da tela userDetail, ele pode aceitar um objeto com um parâmetro userID do tipo string ou receber nenhum. Nesse caso, na tela de detalhes de usuário, a gente configura ela para reagir de acordo. Se alguém criar um botão que renderize essa tela, que leve o usuário até essa tela, essa função automaticamente verificará se nos parâmetros passados para essa tela existe esse parâmetro UserID e se for, ela vai aplicar um título específico, que está definido inclusive aqui no arquivo da tela UserID. Ou seja, se for passado um parâmetro UserID, quer dizer que o usuário já existe e a tela é de visualização ou de atualização. Então o título dela será UserDetail, se não Create User. Tá? Mas isso a gente vai se aproximar quando chegar a hora da gente criar nossa própria tela de detalhes de pessoa. Tá? A gente vai começar com a criação da tela de lista, até porque ela é mais simples. Então, vamos começar aqui duplicando esta entrada de userList. Nós teremos agora uma outra entrada para um futuro componente que estaremos criando, chamado PersonList. Vamos conferir se é esse o nome mesmo que nós demos. E PersonList, é isso aí, gente. Então vamos aqui. Vamos estar trocando o nome para os nomes equivalentes aqui. UserList. PersonList. Componente UserListScreen. Aqui ele com certeza vai reclamar porque não existe esse componente ainda. E aqui também Options. PersonListScreen Options. Então, a primeira coisa que a gente pode começar a resolver aqui é as opções da tela. A gente pode pelo menos estar configurando o título da aba, né, o título da tela. Então isso é uma coisa bem fácil de fazer. A gente pode simplesmente aproveitar isso aqui, que é apenas um objeto com uma propriedade title. Eu precisava para configurar o título da tela. Vamos trocar o nome para não dar conflitos aqui. Beleza. Cadê aqui? Isso. Ao invés de users, vai ser people. Beleza, um erro resolvido. E agora o erro PersonListScreen, ele vai continuar reclamando porque não estamos importando nenhuma PersonListScreen aqui, da pasta Screens, como vocês podem ver. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode já listar aqui da pasta Screen, que a gente vai importar um futuro componente chamado Person, people não, Person List Screen. Não existe ainda, então obviamente vai continuar reclamando. Screen title. Vou arrumar isso aqui rapidinho. Só pra gente saber que isso aqui só está sendo usado como título. Screens. Não. Tomei na bola aqui. Tá certinho aqui. Achei que era uma coisa, mas é outra. Beleza. Agora vai estar continua a reclamar sobre o PersonListScreen porque a gente não criou. Vamos resolver esse problema agora. Vamos fechar o arquivo stack. Screen deve ter um index aqui dentro. Aqui. E pelo que a gente pode ver aqui, deixa eu fechar algumas áreas aqui. A gente pode conferir que esse arquivo index está exportando o conteúdo de todas essas pastinhas aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ver que está organizado por entidade, de certa forma. Vamos criar uma pasta person. Uma pasta person. E essa pasta person terá um arquivo chamado person list screen.typescript expressions. A gente vem aqui. A gente pode estar copiando isso aqui e só trocando o nome aqui para person aqui
e person aqui também. Não está importando nada, é por isso que ele não resolveu o conflito e continua a me indicar erro, mas a gente já vai resolver isso reaproveitando o conteúdo aqui da tela de user list, até porque a nossa tela não vai ser muito diferente. Na verdade, a gente vai mudar bem pouca coisa, então não tem problema copiar nesse caso aqui. User list, vamos colar aqui o conteúdo da tela user list e vamos só fazer as trocas necessárias, porque ao invés de user, onde tiver user, terá que ser person. Nós vamos aqui fazer a troca, ao invés de user vai ser person, vamos trocando com cuidado aqui para ver se os problemas vão se resolvendo. Person, person list screen, person list screen navigation props, person list screen, set persons. Eu estou com dúvidas quanto ao nome disso aqui, mas vamos prosseguir. Go to person detail, person ID, person detail, delete person, person ID, fetch persons. Ainda também estou com dúvida aqui, mas vamos ir trocando e conforme formos analisando a tela novamente, a gente vai corrigindo esses erros de plural. Person, aqui é o tipo person, tipo person, tipo person, fetch person, person, person. Beleza, sem resultados, mas isso para user com U maiúsculo. Vamos ver se tem um user com U minúsculo. Tem bastante. Tem bastante aqui, então vamos continuar trocando aqui, dessa vez com U minúsculo. Então vamos aqui, trocar o serviço, trocar o objeto que recebe as pessoas, person ID, person service, service, service. O array que conterá a nossa lista de pessoas, a mensagem de erro quando não tem nenhuma pessoa exibida e as pessoas. Beleza, olhando por cima assim não tem muito porque dar erro. Vamos dar apenas uma conferida mais aqui. Bom, sem muitos erros, mas os únicos erros que tem aqui são erros mais simples, mas vamos dar uma olhada se a gente conseguiu resolver o problema do import, hein? Porque aí já é menos um problema. Ó, beleza, aqui ele já parou de chiar. E aqui também já parou de chiar, já parou de dar problema pra gente. Então, quanto a este arquivo aqui, parece que estamos ok. Beleza? Esse arquivo também já está exportando, então tudo ok com ele. Agora a gente vai começar a trabalhar com esse arquivo aqui. Vamos dar uma olhada. Para isso, só para a gente ter um referencial enquanto constrói essa tela, eu vou estar mostrando aqui a tela de listagem de usuários, só para a gente ter uma noção de como ela funciona. Então aqui o título ele é configurado. O título daquela tela está sendo configurado aqui, então vai ser people. Então já tem o suficiente para mudar o título. Agora a gente precisa exibir os dados corretos. A gente precisa exibir a lista de pessoas, seja a versão mocada ou seja do próprio banco de dados. E a gente precisa escolher qual atributo de cada pessoa a gente vai exibir aqui. Se vai ser o nome, se vai ser a data de nascimento, que acha estranho. Ou talvez algum outro campo existente na entidade pessoa. E é basicamente isso, gente. Aqui, o botão delete, a única coisa que ele faz é chamar o serviço equivalente, que no nosso caso é o serviço de pessoas, e quando pressionarmos nesse botão, o que tem que acontecer? Ele tem que solicitar a exclusão daquela pessoa, seja no mock, seja no banco de dados real, e depois emitir um alerta dizendo que aquela pessoa foi deletada com sucesso. E essa lista tem que se atualizar de acordo com os registros existentes. Tá? Não essa lista, é essa lista de usuários, mas a gente vai fazer o mesmo com o de pessoas. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no arquivo de pessoas, o que está acontecendo. A gente pode ver que tem algumas utilidades do React sendo importadas, nossos serviços estão sendo importados, o tipo person também está sendo importado,
A gente pode até, inclusive, dar uma conferida nele aqui para escolher qual atributo que a gente pode estar exibindo. A gente pode ver aqui que tem o ID, nome e data de nascimento. No nosso caso, eu acho que é bem óbvio que vai ser nome, né? Os tipos estão aqui, tá? Aqui é o tipo de nome e data de nascimento. E aqui tem outras funções que a gente vai estar usando na tela de detalhe de usuário, de detalhe de pessoa, né? Vamos prosseguir aqui tentando estender este arquivo. A gente tem um componente aqui de listagem, um item de listagem, que é basicamente esse quadradinho aqui, com tudo que tem dentro. É esse que faz. A gente tem aqui a definição de tipo da nossa tela, que a gente já programou lá no outro arquivo, na aula passada. Então, se nós viermos aqui, nós já temos o tipo configurado para a tela de listagem de pessoas e os parâmetros que ela recebe também. Então, até aqui tudo ok. A tela de Personality Screen é um componente do React comum, um componente na forma de função, que recebe uma quantidade de properties, tem alguns estados, algumas funções, e renderiza certos outputs, dependendo de certas lógicas. Então vamos dar uma olhada aos poucos aqui para a gente ir com calma. A gente vê aqui que a gente está importando o serviço de pessoas para a gente conseguir utilizar as funções do serviço de pessoas nessa tela. Então esse serviço de pessoas vai ter as funções que a gente programou lá na camada de storage, como as funções de listagem, de get, de create, mas para o nosso caso a gente vai usar só listagem mesmo. A gente tem uma variável de loading só para a gente poder controlar. Vamos ver se a gente consegue simular aqui. Mas é aquele spinner de carregamento quando carrega a tela pela primeira vez. Este spinner aqui. Então a gente precisa de uma variável loading, precisamos de uma variável error. Aqui vai ser a variável que vai ter a lista das pessoas. Vamos corrigir esse plural já agora, que ao invés de persons é people. Então, vamos dar uma melhorada aqui na nossa vez. Ao invés de persons, vai ser people. Trocando aqui, trocando aqui, trocando aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada agora. Set persons, não, vamos trocar o nome equivalente para set people. A gente pode só deixar o people com P maiúsculo. Nesse caso... não, esse é o valor pesquisado. A gente pode pesquisar persons com P maiúsculo. Person com P maiúsculo. Não vai dar certo. É melhor vamos fazer só nessa função aqui. Então, porque eu acho que só ela que está errada mesmo, set people. Aqui é a lista de people e aqui a função responsável por atualizar esta lista. Ambas quem que fornece essas funções, e esse valor é o hook useState fornecido pelo React. Então a gente usa o state do React para a gente conseguir uma lista de pessoas e ter uma função equivalente para atualizar essa lista e atualizar a nossa interface de acordo. Beleza? Então vamos realizar a troca aqui dessa função, do nome dessa função. Beleza, até aqui ok. Essa definição de tipo, talvez para quem ainda está se acostumando com TypeScript, vocês podem ver que aqui tem o nome da função e só aqui tem o abre e fecha parênteses. E antes tem duas setinhas, uma para cada lado, e tem uma notação específica aqui dentro. Essa notação aqui, gente, todo esse pedaço aqui é TypeScript, tá, gente? Se fosse o pedaço que está de fora dessa parte azul é JavaScript e o que está aqui é TypeScript. A gente usa isso para a gente ter o nosso autocomplete bonitinho aqui dentro da interface, tá? Dentro da nossa ferramenta, no caso, que aqui é o Visual Studio. Então a gente pode, por exemplo, ao manipular essa lista, a gente vai saber que essa lista tem elementos que é do tipo pessoa, que por sua vez tem elementos como ID, tem elementos como name e birthday. Então a gente adiciona essa anotação de tipo para a gente poder melhorar as nossas sugestões de autocomplete.
Beleza, então vamos prosseguir aqui. Go to person detail. Isso aqui é uma função. E onde que é acionada essa função? Essa função é acionada ao pressionar em qualquer box de um registro. E a única coisa que essa função faz é levar você para a tela equivalente de detalhes. Então, é isso que esse método faz. Ele é o responsável por, ao você pressionar o botão, receber a ID, nesse caso aqui da pessoa que você escolheu, e navegar você até a tela de Person Detail, passando como parâmetro um objeto Person ID com a ID do seu usuário desejado. E como a gente pode ver também, a gente já previu esse cenário aqui na nossa definição dos tipos de cada tela. Então a gente pode conferir aqui que Person Detail ou recebe um objeto Person ID com uma string dentro, ou recebe undefined. Nesse caso, Person ID. Então a gente praticamente a gente não vai precisar alterar esse método, veja tá ok. Delete person. Esse método aqui, ele é responsável por realizar a remoção da pessoa. E esse é um método que é executado quando você pressiona em delete. Então, quando você pressiona em delete, é esse método que é acionado, quando você pressiona em qualquer região do box. É um método go to person detail ou go to user detail. Quando você pressiona no delete, é o delete person ou delete user, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui para ver se precisa excluir alguma coisa ou modificar, mas provavelmente não, tá, gente? A gente pode só tentar entender o que está acontecendo aqui para ficar claro para vocês como que isso foi estruturado, tá? Então a gente pode ver aqui que ao clicar no botão, a nossa variável loading fica como true. Então o spinner ele vai aparecer assim que eu clicar em delete, toda essa tela vai sumir e vai ficar só o spinner. Depois disso, enquanto o spinner está lá rodando, ele vai chamar o serviço de pessoa e ele vai realizar a remoção da pessoa com a nossa ID desejada. Com a remoção finalizada, é isso que o await está fazendo aqui, tá, gente? Essa operação ela é assíncrona, mas quando utilizamos o await atrás da chamada da função, para funções assíncronas, a gente está dizendo o quê? Não avance para a linha de baixo até que essa operação seja concluída. É basicamente isso, tá, gente? A função ela não deixa de ser assíncrona quando você usa async await, mas ela fica em um estilo tradicional. Ela parece que não é assíncrona. Se você não fosse utilizar async await, você teria que utilizar isso aqui das promises em JavaScript. Você teria que chamar o seu serviço, chamar o delete ou o método que você quer, passar a ID desejada e fazer o ponto .fen. E aqui você anexaria uma função que receberia sua resposta em caso de sucesso. E aqui faria qualquer coisa aqui com a sua resposta, por exemplo, pode logar só. E .catch, também com uma função para receber o erro que foi disparado. Então, este é a forma tradicional de você lidar com operações assíncronas, sem o uso de async await. Então vocês podem ver que começa a dar uma quebrada de linha quando você usa esse tipo de técnica, quando você lida com promises dessa forma. E de uma maneira estética, eu acho que o async await ele consegue fornecer uma legibilidade um pouco melhor nesse caso. Porque como a gente pode ver aqui, a gente já indentou 2 vezes só para tratar o caso de sucesso e 2 vezes para tratar o caso de erro. Se tivéssemos que realizar mais uma requisição depois da requisição de delete, seria mais uma indentação. Seria, por exemplo, person service, ponto, qualquer coisa,
E aí indentaria de novo, uma função de novo com a resposta. Então vocês podem ver aqui como isso tende a ficar bem desagradável para lidar. E o async await ele permite você lidar com isso de uma forma um pouco mais elegante. Beleza. Com esse tópico trabalhado, o que vai acontecer agora? Após a remoção da pessoa, a gente precisa buscar as pessoas novamente do nosso banco de dados. Ou seja do nosso banco de dados real, seja do nosso banco de dados fake, entre aspas, seja do nosso mock, nosso serviço mocado. A gente pede para o nosso serviço de pessoas uma nova lista das pessoas, uma lista atualizada. Então é isso que a gente faz aqui. A gente faz a requisição do serviço de pessoas, especificamente a função list, que é responsável por retornar a lista de pessoas, guardamos ela e atualizamos a nossa lista local de pessoas que nós temos aqui. Nós temos uma lista local e atualizamos ela realizando requisições para o serviço de pessoas, obtendo uma lista atualizada e atualizando com a função respectiva. Então, bem simples, né, galera? E no final, nós definimos a variável load como false. Ou seja, nessa altura, o spinner ele parou de rodar, a lista já está atualizada, estaria com uma pessoa a menos e também teria uma mensagem de sucesso programada aqui para mostrar uma mensagem de sucesso person deleted. Beleza? Então, bem simples, esse método ele já está tudo certinho. Vamos lá que a gente está quase acabando aqui. Render item. O que é render item? Render item ele é uma função responsável por retornar um componente, um item de uma lista de pessoas. Então, cada componente que vocês estão observando aqui nessa lista é o retorno dessa função. Essa função ela é chamada para cada pessoa ou para cada entidade de uma lista. Ela é chamada várias vezes com parâmetros diferentes e o seu retorno é um componente visual com os detalhes programados por você. Então, nós precisaremos atualizar aqui algumas coisinhas. Esse componente, essa função renderItem, ele retorna um componente de lista, de item de lista. E vamos ver o que ele precisa. Ele precisa de uma key, como se fosse a ID do HTML, por exemplo, um identificador único. A ID também, ou seja, o mesmo princípio. O text é o que vai ser exibido. No nosso caso, não é o e-mail. Uma pessoa, o e-mail aqui está atrelado à entidade de usuários, não à entidade de pessoa. Pessoa tem nome e data de nascimento. Então, nesse caso, o Visual Studio aqui ele já consegue identificar que a gente está usando um atributo que não existe para a entidade pessoa. Então, vamos ver o que existe. Como a gente pode ver aqui, tem data de nascimento, tem a ID e tem o nome. De todas essas três opções, o nome com certeza é a opção mais indicada. E aqui, gente, tá a união dos métodos que a gente comentou acima. Os métodos de GoToPerson e DeletePerson. Os métodos para entrar na tela de visualização e o método para deletar. É aqui que a gente faz a ligação. Quando a gente retorna um componente visual com esses parâmetros para esta tela, então cada componente disso aqui é o retorno dessa função. E aqui nós fazemos a ligação dos métodos que realizamos acima com os componentes visuais respectivos. Ou seja, ao pressionar, nesse caso, ao pressionar o componente, levar o usuário para a tela de detalhe da pessoa e ao deletar, chamar a função deletePerson. Então, no nosso caso, como já corrigimos aqui em cima, aqui já está tudo ok. Render Item Separator. Esse componente essa função nada mais faz do que retornar um componente responsável por realizar o espaçamento entre esses componentes aqui, tá? Existe um componente específico apenas para dar este respiro que vocês podem ver aqui na minha tela. E ele é chamado pela nossa tela. Beleza. UseEffect. Para quem não está familiarizado com UseEffect, ele é o equivalente do Mounted e do Component Did Update
do React quando você faz o uso de componentes com classes do JavaScript. Quando usamos hooks do React, o useEffect ele é o responsável por realizar, de certa forma, o equivalente ao que o component did mount e o component did update faziam na sintaxe de classe de componentes do React. Então aqui a gente sabe aqui, por exemplo, que isso aqui vai rodar na primeira vez que a tela abrir. Na primeira vez que a tela abrir, e também pode rodar se alguma coisa na interface mudar e a gente tiver sinalizado aqui embaixo. Então como funciona esse useEffect? Esse código ele vai ser rodado na primeira vez que você abrir o componente, na primeira vez que o componente ser renderizado, ser montado, e este código só rodará apenas quando o person service for trocado. Ele só rodará novamente quando o person service for trocado, este código aqui. Como no nosso caso aqui a gente não realiza a troca dos serviços pela interface, então é seguro aqui para nós assumirmos que este componente apenas, que esta função aqui, este efeito colateral, ele é rodado apenas na primeira vez que o componente é montado e para de executar qualquer coisa depois disso. Beleza? Então a única coisa que ele faz aqui não é muito diferente do que realiza ao deletar uma pessoa. Então quando a tela abre pela primeira vez, ele define a variável load como true para mostrar o spinner de que a tela está carregando. Ele realiza uma chamada para o serviço de pessoas para obter uma lista de pessoas. E com isso, ele atualiza a nossa variável local de lista de pessoas com as listas que vieram do serviço. Terminando isso, ele define a variável load como falsa para esconder o spinner e mostrar os resultados. Então, vamos ver aqui. Eu estou olhando alguns persons aqui ainda. Vamos corrigir aqui esse plural aqui para fetched people. Fetched people, ok. Beleza. Então aqui está ok. Então estamos bem no final aqui, gente, para a nossa tela de listagem de pessoas estar funcionando. A gente pode ver aqui que quando a variável loading for true, a nossa tela vai exibir apenas o spinner de carregamento. E o nome do componente desse carregamento que faz esse spinner de carregamento é Activity Indicator, neste projeto. Então este componente ele é o responsável por renderizar o spinner, e este código é responsável por mostrar o spinner sempre que a variável load for true. Agora, quando a variável load for false, ele vai verificar se a variável error é true, se por acaso alguma chamada para estes serviços deu errado, ou a chamada personService.list, personService.delete, se por acaso der algum erro, a variável de erro ela não estará vazia. Se ela não estiver vazia, exiba a mensagem de erro. Beleza, agora se não está carregando, não deu erro, tem uma última condicional ainda, para a gente ver se existem pessoas carregadas na lista. Se, por exemplo, esse meu banco de dados está zerado de pessoas. Então, se essa lista de pessoas ainda estiver vazia, mostrar alguma mensagem de que a lista está vazia, de que tente criar uma pessoa e depois você volte. Mas se já existirem pessoas, aí a nossa tela estará renderizando com sucesso da forma que a gente espera. Beleza? Então, eu acho que aqui a gente já tem tudo para poder testar essa tela, hein, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Nós já temos o Personalist Screen finalizadinho aqui. Nós já estamos exportando o componente. Nós já registramos o componente na lista de componentes possíveis. E eu acho que a gente só não fez a ligação para essa tela. A gente precisa configurar com que o botão de List People chame a nossa tela. Então vamos dar uma olhada aqui neste componente Home Screen, só para conferir. Então no List People, ele chama o método GoToPersonList. GoToPersonList, por sua vez, quando pressionado o botão, ele nos levará para a tela de PersonList. Então, em tese, está tudo certo para funcionar. Então vamos cruzar os dedos e vamos torcer para que funcione.
E beleza, gente. Tela de listagem de pessoas, tudo ok. Então a gente pode ver aqui que já está retornando que nós já estamos conseguindo exibir os usuários do nosso serviço de pessoas, retornados pelo serviço de pessoas, e nós já podemos ver aqui que existe o John e existe a Maria. E de onde esses dois usuários estão vindo? Lembra em algumas aulas passadas que a gente habilitou o uso de mocks para poder facilitar a nossa programação das telas? Então, esses dois usuários vêm daqueles serviços. Então vamos encontrar aqui os serviços mockados. Na verdade, primeiro por aqui, porque é aqui que estamos importando os serviços e disponibilizando para as outras telas. Então a gente pode ver aqui que para todas as telas está sendo disponibilizado os serviços mocados. E vamos dar uma espiada nos serviços mocados, especificamente no serviço de pessoas. E a gente pode conferir aqui. Eu acho que eu fui para a definição de tipos. Vamos ver a definição do objeto. Isso aqui. A função que retorna o conjunto de funções do serviço mocado. Então vamos conferir aqui no Visual Studio. Aperte Ctrl e clique, ou Command. E beleza. Olha o John e a Maria aqui. Beleza, gente? Então, primeira tela aí, tudo ok. Uma coisa que a gente pode testar aqui, a gente não consegue ainda testar, clicar nessa tela aqui, ainda para visualizar os dados do John e da Maria. Porque ainda não fizemos a tela de detalhes, mas nós já podemos deletar aqui. Então vamos testar aqui, cruzando os dedos novamente. O spinner está funcionando. E a mensagem de sucesso. Pessoa deletada com sucesso. E como vocês podem ver, a nossa interface se atualizou de acordo. Então aqui a gente já tem o essencial da nossa tela de listagem funcionando. Nosso método de deletar também já está funcionando, embora mocado. E a exibição também já está funcionando, beleza, galera? Então, para essa aula, por enquanto é só. Já conseguimos realizar a listagem aí. A nossa listagem vai nos ajudar durante o desenvolvimento da tela de listagem da tela de criação de pessoas, porque depois de criarmos a pessoa, nós, pelo menos agora, teremos um lugar para visualizar se essa pessoa foi criada. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.